O sol despontava sobre a fazenda Talismã, nas proximidades de Goiânia, quando Leonardo acordou naquela manhã de junho. Aos 61 anos, o cantor sertanejo mantinha a rotina de levantar cedo, mesmo após décadas de shows noturnos que marcaram sua carreira. O aroma do café recém-passado invadia a casa enquanto ele caminhava até a varanda, admirando o horizonte do cerrado goiano que tanto amava. Poliana, sua esposa, aproximou-se com o celular na mão e uma expressão de surpresa. Léo, acabei de receber uma ligação da assessoria do vice-presidente Alckmin. Ele quer que você participe de um evento especial sobre música sertaneja em Brasília na próxima semana. Leonardo franziu o senho, confuso. Em mais de 4 décadas de carreira, havia se apresentado para diversos políticos e autoridades, mas um convite oficial, vindo diretamente do Palácio do Planalto, era algo incomum. Só participar? Eles querem que eu cante? Perguntou, enquanto pegava a xícara de café que Poliana lhe estendia. Na verdade, não explicaram muito bem. Só disseram que é um evento para celebrar a importância da música sertaneja para a cultura brasileira. Vários artistas foram convidados. Leonardo assentiu, pensativo. Sua mente viajou para os tempos de Leandro em Leonardo, para os palcos improvisados em pequenas cidades do interior, para as multidões cantando seus sucessos. O sertanejo havia mudado muito desde que ele e o irmão haviam começado, nos anos 80, mas continuava sendo a trilha sonora do Brasil. Confirme que eu vou, disse, finalmente. Não dá para recusar um convite desses. Nos dias que se seguiram, Leonardo recebeu mais informações sobre o evento. Seria uma celebração oficial da música sertaneja como patrimônio cultural brasileiro, com a presença de vários nomes importantes do gênero. No entanto, ainda havia algo no tom das mensagens que sugeria que havia mais no evento do que estava sendo revelado. Na quinta-feira, antes do evento, enquanto organizava o que levaria para Brasília, Leonardo recebeu uma ligação de Zé Ricardo, seu amigo de longa data e produtor musical. Léo, você está sabendo do que vai acontecer mesmo nesse evento em Brasília? Perguntou Zé, com um tom de cumplicidade. Sei que é alguma celebração da música sertaneja, mas estão sendo meio misteriosos com os detalhes. Rapaz, soube por fontes seguras que não é só uma celebração qualquer. O Alckmin vai anunciar um projeto de lei reconhecendo oficialmente a música sertaneja como patrimônio cultural imaterial do Brasil. E parece que vão fazer uma homenagem especial para você. Leonardo sentiu o coração acelerar. Depois de tantos anos de carreira, ainda se emocionava com reconhecimentos como esse. Não pelo ego, mas por ver que a música que ele e tantos outros ajudaram a construir estava finalmente recebendo o reconhecimento oficial que merecia. Tem certeza, Zé? Ninguém me falou nada sobre homenagem. É surpresa, Léo. Por isso não te contaram. Só estou te avisando porque achei que você devia se preparar. Vai ser um momento importante. Quando desligou o telefone, Leonardo sentou-se na beira da cama, pensativo. Sua mente vagou para a figura do irmão, Leandro, falecido em 1998. Como ele estaria orgulhoso de ver o sertanejo, aquela música que nasceu nas fazendas e na vida simples do interior, sendo reconhecida nos mais altos escalões do governo. Você devia estar aqui, meu irmão, murmurou para si mesmo, sentindo aquela saudade familiar apertar o peito. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir direito. Não era a ansiedade pelo evento em si, depois de tantos anos de carreira, palcos não o intimidavam mais. Era uma inquietação diferente, uma sensação de que algo importante estava para acontecer. Algo que marcaria não apenas sua carreira, mas sua vida. No voo para Brasília, Leonardo observava as nuvens pela janela do avião particular. O ronco dos motores criava uma espécie de melodia constante que o embalava em suas memórias. Tantos anos haviam se passado desde que ele e Leandro, ainda jovens, deixaram o trabalho na roça para tentar a vida como músicos. No que está pensando? Perguntou Poliana, notando seu olhar distante.
Em como tudo começou, respondeu Leonardo, com um sorriso melancólico. Lembra da primeira vez que cantamos em um programa de televisão? Estávamos tão nervosos que quase esquecemos a letra. Poliana sorriu, apertando suavemente sua mão. Ela não estava presente naquela época, mas tinha ouvido tantas vezes as histórias que era como se tivesse vivido cada momento. Acho que o Leandro estaria orgulhoso de ver até onde vocês chegaram. Leonardo assentiu, sentindo aquela familiar pontada de saudade. Seu irmão havia partido cedo demais, aos 36 anos, vítima de um câncer raro. Mesmo após tanto tempo, não havia um dia em que não pensasse nele. Sabe, Polly, quando recebi esse convite, a primeira coisa que pensei foi em ligar para o Leandro para contar. Mesmo depois de tantos anos, ainda tenho esse impulso. O piloto anunciou que estavam iniciando a descida para Brasília. Lá embaixo, a capital federal se desenhava com seus edifícios modernistas e o céu aberto do Planalto Central. Leonardo ajustou o cinto e respirou fundo. Por alguma razão, sentia que esta viagem seria diferente de todas as outras. No hotel, Leonardo encontrou vários colegas de profissão. Chitãozinho, em Chororó, Zezé de Camargo, em Luciano, Daniel e vários representantes da nova geração do sertanejo. Todos haviam recebido o mesmo convite misterioso e especulavam sobre o que exatamente aconteceria no evento. "Leonardo, meu amigo!" exclamou Chitãozinho, abraçando-o calorosamente no lobby. "Já soube do que vai acontecer amanhã?" "Ouvi alguns rumores", respondeu Leonardo, correspondendo ao abraço. "Mas prefiro esperar para ver. Às vezes, essas coisas crescem tanto nos bastidores que, quando acontecem de verdade, parecem menores." "Desta vez não, meu amigo", interveio Chororó. "Ouvi dizer que o vice-presidente em pessoa pediu que preparassem algo especial para você. Algo relacionado à sua contribuição para a música sertaneja." Leonardo balançou a cabeça, desconversando, mas sentia uma emoção crescer dentro de si. Reconhecimento sempre foi algo que ele valorizou, não pela fama, mas pela validação de que sua música, aquelas canções que falavam da vida simples, do amor, da saudade, tinham tocado as pessoas de alguma forma. Naquela noite, sozinho no quarto de hotel enquanto Poliana tomava banho, Leonardo pegou o violão. Seus dedos, calejados por décadas dedilhando cordas, encontraram naturalmente os acordes de Entre Tapas e Beijos, um dos maiores sucessos da dupla com Leandro. Cantarolou baixinho, deixando-se levar pela melodia familiar. Foi quando notou uma pasta sobre a mesa do quarto, que não estava lá quando haviam chegado. Curioso, abriu-a e encontrou um documento oficial com o timbre do governo federal. Era o esboço do projeto de lei que seria anunciado no dia seguinte, reconhecendo a música sertaneja como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Junto havia uma nota pessoal, escrita à mão. "Leonardo, sua contribuição para a música brasileira transcende o entretenimento. Você e seu irmão ajudaram a moldar a identidade cultural de nosso país. Amanhã gostaríamos de reconhecer oficialmente esse legado. Com admiração, Geraldo Alckmin." Leonardo sentiu os olhos marejarem. Colocou o violão de lado e releu a nota várias vezes. O reconhecimento vindo de uma figura de Estado tinha um peso diferente. Não era apenas mais um prêmio ou troféu para a prateleira. Era o Brasil reconhecendo que aquela música, nascida na simplicidade do campo, era parte fundamental da identidade nacional. Quando Poliana saiu do banho, encontrou o marido emocionado, com a nota nas mãos. "O que foi, Léo?" perguntou, preocupada. Ele apenas estendeu o papel, incapaz de explicar com palavras o que estava sentindo. Poliana leu a nota e sorriu, compreendendo a magnitude do momento. "Você merece, meu amor. Você e o Leandro construíram algo que vai muito além de vocês mesmos." Naquela noite, Leonardo dormiu com uma serenidade diferente. Sonhou com os palcos improvisados do início da carreira, com as viagens de carro pelo interior do Brasil, com o sorriso do irmão quando ouviram sua música no rádio pela primeira vez. E no sonho,
Leandro sorria para ele, como se dissesse que estava tudo bem, que tudo havia valido a pena. A manhã do evento amanheceu com um céu de azul intenso, típico do período de seca em Brasília. Leonardo acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Verificou o terno que usaria, um corte tradicional, em tom escuro, nada extravagante. Apesar dos anos de fama, sempre preferiu a simplicidade quando se tratava de ocasiões formais. O evento seria realizado no Palácio do Planalto, na área externa, aproveitando o clima agradável. Quando Leonardo chegou, acompanhado por Poliana, encontrou o local já bastante movimentado. Um palco havia sido montado, com instrumentos dispostos estrategicamente, violões, violas caipiras, acordeões. Ao fundo, um telão exibia imagens históricas da música sertaneja brasileira. Leonardo, que bom que chegou, exclamou Alckmin, que veio pessoalmente recebê-lo. O vice-presidente, conhecido por sua formalidade, demonstrava uma genuína admiração pelo cantor. Temos um lugar reservado para você na primeira fila. Mas antes, gostaria que conhecesse algumas pessoas. Alckmin o conduziu até um grupo de pessoas que conversavam animadamente. Para surpresa de Leonardo, não eram apenas políticos ou autoridades, mas também antigos parceiros musicais, produtores que trabalharam com ele e Leandro no início da carreira e até mesmo alguns fãs de longa data, selecionados para representar os milhões que acompanharam sua trajetória. "Ô Maria Helena!", exclamou Leonardo, reconhecendo uma senhora de cabelos grisalhos. "A senhora ainda se lembra de mim? Como poderia esquecer?", respondeu ela, emocionada. "Você e o Leandro tocaram no meu bar em Goiânia quando ninguém apostava em vocês. Eu sempre disse que vocês iriam longe." Maria Helena havia sido proprietária de um pequeno bar, onde Leonardo e Leandro fizeram alguns de seus primeiros shows, quando ainda eram conhecidos como Leandro e Leonardo. O estabelecimento já não existia mais, mas as memórias permaneciam vívidas. Enquanto conversavam, Leonardo notou que o local continuava a encher. Artistas da nova geração do sertanejo, jornalistas, políticos e uma seleção de fãs formavam uma plateia diversificada. O evento claramente transcendia as fronteiras políticas. Era uma celebração cultural genuína. Às 10 horas em ponto, a cerimônia teve início. O mestre de cerimônias anunciou a presença das autoridades e convidou Alckmin para abrir oficialmente o evento. O vice-presidente subiu ao palco, ajustou o microfone e começou seu discurso. "Hoje estamos aqui para celebrar não apenas um gênero musical, mas uma expressão genuína da alma brasileira. A música sertaneja conta nossas histórias, narra nossas dores e alegrias e conecta o Brasil urbano com suas raízes rurais. É com grande satisfação que anuncio oficialmente o projeto de lei que reconhece a música sertaneja como patrimônio cultural imaterial do Brasil." Aplausos entusiasmados ecoaram pelo espaço. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ver a música que havia dedicado sua vida recebendo tal reconhecimento era emocionante. Poliana apertou sua mão, percebendo sua emoção. "Mas este evento não seria completo sem reconhecermos aqueles que ajudaram a moldar este gênero musical", continuou Alckmin. "E há um nome que se destaca, ou melhor, 2 nomes que se tornaram um só na memória musical brasileira: Leandro e Leonardo." O telão atrás do palco começou a exibir imagens da dupla. Os primeiros shows, as apresentações em programas de TV, os estádios lotados cantando em uníssono seus maiores sucessos. Leonardo sentiu o coração acelerar ao ver-se jovem ao lado do irmão, ambos sorridentes, vivendo o sonho que haviam construído juntos. "Leonardo", chamou Alckmin, "gostaria de convidá-lo a subir ao palco." Com as pernas levemente trêmulas, Leonardo levantou-se e caminhou até o palco. A ovação da plateia era ensurdecedora. Viu rostos emocionados, alguns chorando abertamente, outros aplaudindo com vigor. Quando chegou ao lado de Alckmin, o vice-presidente estendeu-lhe um estojo. "Em nome do povo brasileiro,
gostaria de entregar-lhe esta comenda, a Ordem do Mérito Cultural, em reconhecimento à sua contribuição inestimável à cultura brasileira. Esta homenagem é para você e, simbolicamente, para seu irmão Leandro, cuja memória continua viva através da música que vocês criaram juntos. Leonardo abriu o estojo. Dentro havia uma medalha dourada com a inscrição Leandro em Leonardo, por sua contribuição à cultura brasileira. Era a primeira vez que a honraria era concedida a um artista sertanejo. Além disso, continuou Alckmin, tenho a honra de anunciar que o Ministério da Cultura criará o Prêmio Leandro e Leonardo de Música Sertaneja, que anualmente reconhecerá novos talentos deste gênero tão brasileiro. Foi demais para Leonardo. As lágrimas que ele tentava conter desde o início da cerimônia finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de reconhecimento, de saudade do irmão que deveria estar ali para compartilhar aquele momento. Começou Leonardo, tentando falar ao microfone, mas a emoção o impedia de articular palavras. A plateia, compreendendo o momento, levantou-se em uma ovação prolongada. Alckmin, também visivelmente emocionado, colocou a mão no ombro de Leonardo em um gesto de apoio. Quando finalmente conseguiu se recompor, Leonardo olhou para o céu de Brasília, como se buscasse o irmão nas alturas, e então para a plateia que o aplaudia de pé. Esta homenagem... Sua voz falhou novamente, mas ele respirou fundo e continuou. Esta homenagem não é só para mim e para o Leandro, é para todos que fizeram e fazem a música sertaneja. Para os compositores, os músicos, os produtores e, principalmente, para o povo brasileiro, que acolheu nossas canções e as transformou em parte de suas vidas. A simplicidade e sinceridade de suas palavras tocaram a todos os presentes. Naquele momento, não era o astro Leonardo que falava, mas o menino do interior de Goiás que, junto com o irmão, havia transformado sua paixão pela música em uma carreira que marcou gerações. Enquanto descia do palco, ainda emocionado, Leonardo foi surpreendido por algo que não estava no programa. Chitãozinho em Chororó, Zezé de Camargo em Luciano e vários outros artistas sertanejos de diferentes gerações subiram ao palco com seus instrumentos. Em homenagem a Leonardo e à memória de Leandro, anunciou Chitãozinho, gostaríamos de cantar um dos grandes sucessos que marcaram a história da música sertaneja brasileira. Os acordes iniciais de Pense em Mim preencheram o ar. A plateia inteira se levantou e começou a cantar junto. Leonardo, ainda de pé próximo ao palco, sentiu como se o tempo tivesse parado. Aquela música que ele e Leandro haviam gravado anos atrás, agora era entoada como um hino por tantas vozes diferentes, unidas pela emoção do momento. Foi quando notou algo inusitado. Alckmin, conhecido por sua postura sempre formal e contida, cantava junto, visivelmente emocionado. Era a prova de que a música sertaneja transcendia barreiras sociais, culturais e políticas. Era verdadeiramente brasileira. Após a cerimônia oficial, foi organizada uma recepção mais íntima nos jardins do palácio. Mesas com toalhas brancas foram dispostas sob as árvores, e garçons circulavam oferecendo bebidas e petiscos. Leonardo, ainda emocionado com a homenagem, recebia cumprimentos de todos os lados. Leonardo chamou uma voz familiar. Ele se virou e viu Pedro, seu antigo empresário dos tempos de Leandro em Leonardo. Pedro, quanto tempo! Exclamou, abraçando o homem de cabelos grisalhos. Não sabia que você estaria aqui. Fui convidado de última hora, explicou Pedro. O vice-presidente fez questão de reunir pessoas que fizeram parte da sua trajetória, e eu não poderia perder este momento. Pedro havia sido fundamental no início da carreira da dupla, abrindo portas e negociando os primeiros contratos importantes. Embora tivessem seguido caminhos diferentes após alguns anos, a amizade e o respeito mútuo permaneceram. Tenho algo para te mostrar, disse Pedro,
retirando do bolso um envelope amarelado pelo tempo. Guardei isso por todos esses anos, esperando o momento certo para devolver. Curioso, Leonardo abriu o envelope. Dentro havia uma folha de papel com letras manuscritas. Era a versão original de Entre Tapas e Beijos, com anotações e correções feitas por Leandro. Meu Deus, murmurou Leonardo, tocando o papel como se fosse uma relíquia sagrada. Eu nem sabia que isso ainda existia. Leandro me deu para guardar, dias antes de gravar a música. Disse que era só por precaução, caso acontecesse algo com a versão que vocês tinham. Acabei esquecendo de devolver e depois que ele partiu, nunca encontrei o momento certo para entregar a você. Leonardo examinou o papel, reconhecendo imediatamente a caligrafia do irmão. Ali estavam não apenas os versos da canção que se tornaria um dos maiores sucessos da dupla, mas também pequenos comentários e ideias que Leandro havia anotado nas margens. Obrigado, Pedro. Isto significa muito para mim, disse, dobrando cuidadosamente o papel e guardando-o no bolso interno do paletó, próximo ao coração. A recepção continuou, e Leonardo foi chamado para uma fotografia oficial com Alckmin e os demais artistas presentes. Enquanto se posicionavam, o vice-presidente aproximou-se dele. Leonardo, gostaria de convidá-lo para uma conversa em particular, depois que terminarmos aqui, disse em tom baixo. Há algo que gostaria de discutir com você. Intrigado, Leonardo assentiu. Depois das fotografias e de mais algumas interações com os convidados, seguiu Alckmin até uma sala reservada no interior do palácio. Era um ambiente menor, mais aconchegante, com sofás confortáveis e uma mesa de centro onde haviam sido colocadas algumas garrafas de água e café. Para sua surpresa, na sala também estava João Paulo, um antigo amigo de Goiânia que havia se tornado um respeitado produtor cultural especializado em preservação da música regional brasileira. Leonardo, começou Alckmin, após todos se acomodarem. Como mencionei durante a cerimônia, estamos criando o Prêmio Leandro em Leonardo. Mas há algo mais que gostaríamos de propor. João Paulo tomou a palavra. Estamos desenvolvendo um projeto para criar o Museu Nacional da Música Sertaneja, em Goiânia. Um espaço que contará a história deste gênero tão importante, desde suas origens até os dias atuais. E gostaríamos que você fosse o patrono deste projeto. Leonardo sentiu-se honrado com o convite, mas também um pouco apreensivo. Nunca havia se envolvido diretamente com projetos culturais de grande porte. Seria uma honra, mas não entendo muito de museus ou de gestão cultural, admitiu. Não se preocupe com isso, respondeu João Paulo. Temos uma equipe de curadores e especialistas que cuidarão dos aspectos técnicos. O que precisamos é do seu conhecimento, da sua experiência e, principalmente, da sua capacidade de unir diferentes gerações de artistas em torno deste projeto. Além disso, acrescentou Alckmin, sua participação daria ao museu a credibilidade e o alcance necessários para que se torne uma referência nacional. Leonardo pensou por alguns instantes. A ideia de contribuir para preservar a história da música sertaneja, incluindo o legado que ele e Leandro haviam construído, era extremamente atraente. Posso fazer uma sugestão? Perguntou, finalmente. Claro, respondeu Alckmin. Em vez de ser apenas o Museu da Música Sertaneja, poderia ser um espaço mais amplo, que celebre a música caipira, a música sertaneja tradicional e também as novas vertentes. Um lugar que mostre a evolução e a diversidade deste gênero, sem julgamentos ou preconceitos. João Paulo sorriu, entusiasmado com a sugestão. É exatamente o que tínhamos em mente, um espaço inclusivo, que respeite todas as fases e estilos do sertanejo. Neste caso, disse Leonardo, estendendo a mão, podem contar comigo. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos. Leonardo sentia que estava iniciando um novo capítulo em sua vida, não apenas como artista, mas como guardião de uma tradição cultural que ajudara a moldar. Quando a reunião terminou,
Já estava entardecendo. Leonardo saiu para os jardins do palácio, onde alguns convidados ainda permaneciam, conversando em pequenos grupos. Encontrou Poliana, que conversava animadamente com algumas esposas de outros artistas. "E tudo bem, amor?" perguntou ela, notando sua expressão pensativa. "Tudo ótimo", respondeu, com um sorriso sereno. "Só estou pensando em como a vida dá voltas. Quem diria que um dia estaríamos aqui recebendo uma homenagem como esta?" Poliana sorriu, compreensiva. Conhecia bem o marido para saber que, por trás daquela fachada de tranquilidade, sua mente estava processando tudo o que havia acontecido naquele dia intenso. "Leandro estaria muito orgulhoso", disse ela suavemente. Leonardo assentiu, sentindo aquela familiar emoção apertar-lhe a garganta. Olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no crepúsculo de Brasília. "Sim, ele estaria", murmurou, mais para si mesmo do que para Poliana. "E acho que, de alguma forma, ele sabe o que está acontecendo." Naquele momento, uma brisa suave soprou, balançando levemente as folhas das árvores. Leonardo sorriu, como se aquilo fosse um sinal, uma confirmação vinda de longe. Então, tirou do bolso o papel que Pedro lhe havia entregue, a letra original de "Entre tapas e beijos", com as anotações de Leandro. "Vamos continuar o que começamos, meu irmão", pensou, olhando para o manuscrito. "Sua música viverá para sempre." Após o evento em Brasília, Leonardo retornou à sua fazenda em Goiás com uma nova missão: contribuir para a criação do Museu Nacional da Música Sertaneja. Nas semanas seguintes, mergulhou em baús de recordações, separando fotos, discos, roupas e outros itens que poderiam fazer parte do acervo. Era uma manhã de sábado quando decidiu explorar o antigo estúdio que mantinha na propriedade. O local, que havia sido palco de ensaios e até mesmo da gravação de algumas faixas, estava praticamente intocado desde a última vez que o utilizara, há alguns anos. "Preciso de ajuda com essas caixas", disse Leonardo para Pedro, seu antigo empresário, que havia se oferecido para auxiliar na seleção do material para o museu. O estúdio era um espaço amplo, com paredes revestidas de madeira e equipamentos de som que, embora não fossem mais de última geração, ainda funcionavam perfeitamente. Nas paredes, fotos emolduradas contavam a história da carreira de Leonardo, desde os tempos com Leandro até seus projetos mais recentes. "Olha só o que encontrei", exclamou Pedro, retirando de uma caixa empoeirada uma fita cassete. O rótulo, escrito à mão, dizia: "Ensaio 1989, inéditas." Leonardo pegou a fita, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. 1989 foi o ano em que ele e Leandro começaram a ganhar projeção nacional, após anos de shows em pequenas cidades do interior. "Será que ainda funciona?" perguntou Pedro. "Só tem um jeito de descobrir." Leonardo procurou entre os equipamentos um velho toca-fitas. Depois de alguns minutos, conseguiu fazer a máquina funcionar. Inseriu a fita e apertou o play. Após alguns segundos de chiado, as primeiras notas de violão preencheram o ambiente, seguidas pela voz inconfundível de Leandro. "Vamos tentar de novo, do começo." E então, as duas vozes em harmonia perfeita começaram a cantar uma melodia que Leonardo não se lembrava de ter gravado oficialmente. "Meu Deus", murmurou, sentando-se em uma cadeira próxima. "Essa música, nós nunca a lançamos." Pedro aproximou-se, igualmente surpreso. "É Saudade no Peito. Vocês chegaram a ensaiá-la para o segundo álbum, mas acabaram escolhendo outras canções." Leonardo fechou os olhos, deixando-se levar pela música. A voz de Leandro, tão clara e presente naquela gravação, parecia preencher não apenas o estúdio, mas também o vazio que sua partida havia deixado. A letra falava sobre a dor da separação e a esperança do reencontro, temas recorrentes na música sertaneja, mas que agora ganhavam um significado muito mais profundo. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi quase palpável. Leonardo abriu os olhos, encontrando Pedro também emocionado.
Isso precisa fazer parte do museu, disse o empresário, limpando discretamente uma lágrima. É parte importante da história de vocês. Leonardo assentiu, mas sua mente já estava em outro lugar. Aquela gravação despertara nele uma ideia, um projeto que vinha considerando há algum tempo, mas nunca havia encontrado coragem para realizar. Ó Pedro, você ainda conhece o pessoal da gravadora? Claro, mantenho contato com muitos deles. Por quê? Quero fazer algo especial com essa música. Não apenas incluí-la no museu, mas lançá-la oficialmente. Os olhos de Pedro brilharam, compreendendo imediatamente a dimensão daquela ideia. Você quer dizer lançar uma música inédita com você e Leandro depois de tantos anos? Exatamente. Podemos remasterizar essa gravação, ou talvez eu possa regravar minha parte, mantendo a voz original do Leandro. Seria uma forma de trazê-lo de volta, nem que seja por alguns minutos. A emoção na voz de Leonardo era evidente. Não se tratava apenas de um projeto musical, mas de uma forma de reconexão com o irmão, de manter viva sua memória e seu legado. Vou falar com os produtores, prometeu Pedro. Tenho certeza de que eles vão adorar a ideia. E os fãs? Então, vai ser um acontecimento nacional. Nos dias que se seguiram, Leonardo dedicou-se intensamente a esse novo projeto. Além de Saudade no Peito, encontrou outras gravações inéditas ou alternativas de músicas que haviam sido ensaiadas, mas nunca lançadas oficialmente. Com a ajuda de técnicos de som e produtores experientes, começou o trabalho de restauração e remasterização dessas gravações. O processo era delicado e, por vezes, emocionalmente extenuante. Ouvir a voz de Leandro repetidamente, trabalhar com suas interpretações, trazia à tona memórias e sentimentos que Leonardo havia guardado no fundo do coração. Uma tarde, enquanto trabalhava no estúdio com o produtor musical Dudu Borges, um dos mais respeitados do país, Leonardo teve um momento de hesitação. Não sei se estou fazendo a coisa certa, Dudu, confessou, tirando os fones de ouvido. E se as pessoas acharem que estou explorando a memória do meu irmão, Dudu, que observava atentamente o processo, balançou a cabeça. Leonardo, o que você está fazendo não é exploração, é preservação. Estas músicas merecem ser ouvidas. Elas são parte da história da música brasileira, parte do legado de vocês dois. Leonardo ponderou aquelas palavras por alguns instantes. Sabe o que mais me preocupa? A reação da família do Leandro. Preciso conversar com eles antes de seguir adiante. No dia seguinte, Leonardo organizou um almoço em sua fazenda, convidando a viúva de Leandro, Andréia, e seus filhos. Eram pessoas com quem mantinha uma relação próxima, mas o assunto que precisava tratar era delicado. Após a refeição, enquanto todos conversavam na varanda com vista para o pasto, Leonardo trouxe à tona o projeto. Encontrei algumas gravações antigas, músicas que eu e Leandro nunca chegamos a lançar oficialmente, explicou, sentindo o coração acelerar. Estou pensando em restaurá-las e lançá-las, como uma homenagem e também como parte do acervo do novo Museu da Música Sertaneja. Um silêncio momentâneo seguiu suas palavras. Andréia, que conhecia Leonardo há décadas e compreendia a profundidade do vínculo entre os irmãos, foi a primeira a falar. Leandro ficaria honrado, Léo. Ele sempre se orgulhou das músicas de vocês. Se essas canções existem, elas merecem ser ouvidas. Os filhos de Leandro concordaram, emocionados com a possibilidade de ouvir material inédito do pai. Um deles, Tiago, que seguira a carreira musical, ofereceu-se para participar do projeto. Se precisar de ajuda, tio, estou à disposição. Seria uma honra contribuir de alguma forma. Aquele apoio foi o que Leonardo precisava para seguir adiante com confiança. Nos meses seguintes, dedicou-se intensamente ao projeto, que acabou se expandindo.
Além das músicas inéditas, decidiu regravar alguns dos maiores sucessos da dupla, mantendo a voz original de Leandro, mas com novos arranjos e participações especiais de artistas contemporâneos. O projeto, que inicialmente seria apenas um EP com algumas faixas, transformou-se em um álbum completo intitulado Reencontro. A gravadora, percebendo o potencial histórico e comercial, decidiu investir em uma produção grandiosa, incluindo um documentário sobre o processo de criação. O lançamento do álbum Reencontro foi marcado para coincidir com a inauguração do Museu Nacional da Música Sertaneja, em Goiânia. A data escolhida tinha um significado especial, 23 de junho, dia em que Leandro completaria 65 anos se estivesse vivo. Nos dias que antecederam o evento, a expectativa tomou conta do país. A imprensa noticiava amplamente tanto o lançamento do álbum quanto a inauguração do museu. Fãs de todo o Brasil começaram a chegar a Goiânia, transformando a cidade em uma verdadeira celebração da música sertaneja. O museu havia sido construído em um terreno amplo, com uma arquitetura que mesclava elementos modernos com referências à cultura rural brasileira. O edifício principal, em formato circular, abrigava a exposição permanente que contava a história da música sertaneja desde suas origens. Uma ala especial havia sido dedicada à trajetória de Leandro em Leonardo, com fotos, trajes de shows, instrumentos e, agora, as fitas recém-descobertas. Na manhã do grande dia, Leonardo acordou cedo, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Vestiu-se com cuidado. Calça jeans, bota, camisa branca e um chapéu que havia usado em shows com Leandro nos anos 90. Queria que o irmão, de alguma forma, estivesse presente naquele momento. Ao chegar ao museu, foi recebido por uma multidão que o aplaudiu entusiasticamente. Entre os presentes estavam autoridades locais, artistas de diversas gerações do sertanejo, a família de Leandro e fãs de longa data que acompanhavam a dupla desde o início. Para a surpresa de Leonardo, o próprio vice-presidente Alckmin havia feito questão de estar presente. Ao vê-lo, Alckmin aproximou-se com um sorriso caloroso. "Leonardo, é uma honra estar aqui neste dia tão significativo", disse, apertando-lhe a mão. "Este museu é um marco para a cultura brasileira, e o álbum que você está lançando hoje é um presente para todos nós." Leonardo agradeceu, emocionado com a presença do vice-presidente. A cerimônia de inauguração teve início com discursos das autoridades presentes, incluindo o ministro da Cultura e o governador de Goiás. Quando chegou sua vez de falar, Leonardo subiu ao palco montado em frente ao museu, olhou para a multidão e sentiu um nó na garganta. "Hoje", começou com a voz embargada, "não estamos apenas inaugurando um museu ou lançando um álbum. Estamos celebrando a música que nasce do coração do Brasil, que conta nossas histórias, que fala das nossas alegrias e tristezas." Fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Este museu não é só sobre Leandro em Leonardo, embora eu seja eternamente grato pela homenagem. É sobre todos os artistas que vieram antes de nós, que abriram os caminhos. É sobre os que estão aqui hoje, mantendo viva esta tradição. E é sobre os que virão depois, que encontrarão nestas paredes a inspiração para criar sua própria música." À medida que falava, Leonardo sentia como se estivesse conversando não apenas com a plateia presente, mas com o próprio irmão. Era como se Leandro estivesse ali, ao seu lado, compartilhando aquele momento de reconhecimento. O álbum que lançamos hoje, Reencontro, é exatamente isso, um reencontro com o passado, com as raízes, com as memórias que nos formaram. E, para mim, um reencontro com meu irmão através da música que criamos juntos. Nesse momento, não conseguiu mais conter as lágrimas. O público, igualmente emocionado, aplaudiu de pé. Alckmin, que assistia ao discurso da primeira fila, também tinha os olhos marejados. Quando os aplausos diminuíram, Leonardo fez um anúncio que não estava no programa oficial,
Como parte da celebração de hoje, gostaria de apresentar, pela primeira vez ao vivo, uma das músicas inéditas que encontramos nas gravações antigas. Saudade no Peito foi ensaiada por mim e Leandro há mais de 30 anos, mas nunca chegou a ser lançada. Hoje, finalmente, ela verá a luz do dia. Um silêncio reverente tomou conta do local. Os músicos que acompanhavam Leonardo tomaram seus lugares no palco. Entre eles estava Tiago, filho de Leandro, que tocaria violão na apresentação. Os primeiros acordes começaram a soar, e então, através das caixas de som, a voz de Leandro preencheu o ambiente. Era uma gravação restaurada, limpa, como se ele estivesse ali, cantando ao vivo. Leonardo fechou os olhos por um instante, deixando-se transportar pelo som familiar da voz do irmão. Quando chegou sua deixa, juntou sua voz à de Leandro, criando aquela harmonia que havia marcado tantas canções inesquecíveis. A emoção era palpável. Muitos na plateia choravam abertamente. Alckmin, visivelmente tocado, acompanhava a música em silêncio, respeitando a intensidade do momento. Quando a canção terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Leonardo abraçou Tiago, ambos emocionados pela conexão que haviam acabado de vivenciar com Leandro. Ele estaria tão orgulhoso de você, disse Leonardo ao sobrinho. Você toca exatamente como ele. Após a apresentação, os convidados foram guiados em uma visita ao museu. Leonardo, acompanhado por Alckmin e outras autoridades, percorreu as diversas salas, cada uma dedicada a um período ou aspecto da música sertaneja. A ala especial sobre Leandro em Leonardo estava localizada no coração do edifício, um espaço circular onde fotos, vídeos e objetos contavam a história da dupla. Em uma vitrine central, protegida por um vidro especial, estava a fita cassete original com as gravações inéditas que haviam dado origem ao álbum Reencontro. Ao lado, um iPad permitia que os visitantes ouvissem trechos das músicas, enquanto uma tela exibia imagens raras da dupla. Isso é extraordinário, comentou Alckmin, observando atentamente os itens expostos. Vocês conseguiram capturar não apenas a história musical, mas também a essência humana por trás das canções. Leonardo sorriu, grato pelo reconhecimento. Enquanto continuavam a visita, foi abordado por fãs de todas as idades, desde senhoras que acompanhavam a dupla desde o início, até jovens que haviam descoberto sua música através dos pais ou das plataformas digitais. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, aproximou-se timidamente. Seu Leonardo, disse ela, com a voz trêmula de emoção. Eu e meu marido dançamos entre tapas e beijos, no nosso aniversário de casamento por mais de 20 anos. Ele se foi há 5 anos, mas hoje, ouvindo sua música com o Leandro, senti como se ele estivesse aqui comigo novamente. Leonardo abraçou-a, genuinamente tocado. Era por histórias como aquela que a música existia, para conectar pessoas, para preservar memórias, para trazer conforto nos momentos difíceis. Ao final do dia, após todos os compromissos oficiais, Leonardo encontrou um momento de tranquilidade no jardim do museu. Sentou-se em um banco sob uma árvore frondosa e contemplou o céu estrelado de Goiânia. O dia havia sido intenso, emocionalmente exaustivo, mas profundamente gratificante. Poliana, que o havia acompanhado discretamente durante todo o evento, juntou-se a ele no banco. No que está pensando? Perguntou, gentilmente. Leonardo sorriu, tomando a mão da esposa entre as suas. Em como a vida nos leva por caminhos inesperados. Quando eu e Leandro começamos, cantando em barzinhos do interior, jamais imaginei que um dia estaríamos em um museu, sendo homenageados pelo vice-presidente da República. Vocês merecem cada reconhecimento, disse Poliana. Vocês transformaram a música sertaneja, abriram portas para tantos artistas. Leonardo assentiu, pensativo. Sabe o que me deixa mais feliz? Não são as homenagens ou os prêmios. É saber que nossa música tocou o coração das pessoas, que fez parte da vida delas.
Como aquela senhora que veio falar comigo hoje, nossa música ajudou a construir a história de amor dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz do momento. Ao longe, ainda se podia ouvir o burburinho dos últimos visitantes deixando o museu. E agora? Perguntou Poliana. O que vem depois disso? Leonardo pensou por um instante. O álbum Reencontro já estava sendo aclamado pela crítica e pelo público. O museu estava inaugurado e prometia ser um ponto de referência cultural não apenas para Goiânia, mas para todo o Brasil. A homenagem de Alckmin havia solidificado seu lugar na história cultural do país. Acho que agora, respondeu, finalmente, é hora de curtir um pouco a vida, fazer shows quando quiser, não por obrigação. Passar mais tempo na fazenda, visitar nossos netos e, quem sabe, descobrir mais algumas fitas antigas no estúdio. Poliana sorriu, apertando suavemente sua mão. Isso soa como um plano perfeito. Leonardo olhou mais uma vez para o céu estrelado. Em algum lugar, tinha certeza. Leandro estava observando, orgulhoso do legado que haviam construído juntos. Obrigado, meu irmão, murmurou para as estrelas. Continuamos juntos, na música e no coração do povo brasileiro. E assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos ainda úmidos pelas lágrimas derramadas naquele dia especial, Leonardo deixou o museu, levando consigo a certeza de que a música que ele e Leandro haviam criado juntos continuaria ecoando por gerações, mantendo viva a chama daquela parceria que havia nascido não apenas do talento, mas do amor fraterno que os unia. Ao entrar no carro com Poliana, Leonardo olhou uma última vez para a fachada iluminada do Museu Nacional da Música Sertaneja. Sobre a entrada principal, em letras douradas, estava o nome que resumia toda a sua trajetória, toda a sua vida. Pavilhão Leandro em Leonardo, vozes que uniram o Brasil. E pela primeira vez naquele dia, Leonardo sorriu sem chorar. A saudade continuaria sempre presente, mas agora estava transformada em um legado que o tempo não apagaria.